Opa, tudo certo? Eu sou G. Silva e esse é o primeiro episódio do podcast sobre Vise na nova versão. Antes eu vinha, falava de física sozinho, deu bom, mas agora a gente pensou assim, a gente vai suavizar temas da sala de aula, coisas do nosso dia a dia, temas que a gente precisa conversar. E é isso. Hoje a gente vai suavizar, vai falar sobre diversidade na sala de aula. E eu trouxe para falar sobre isso a Laura, que é estudante de psicologia, e a Silene, neuropsicóloga. Elas vão agora falar um pouquinho sobre elas, é isso, né? Vamos lá? Então, meu nome é Laura, eu tenho 19 anos, eu estudei psicologia na FURB. Posso falar? Sim, com certeza. É um bate-papo, né, sobre a comunidade LGBT, depois a gente vai falar mais um pouco sobre... Eu faço parte da comunidade, eu namoro com uma menina faz 4 anos, né, então eu sou ativista da causa, e hoje vai ser um bate-papo sobre escola, e eu acredito que de todos aqui presentes, eu fui a última a sair da sala de aula, então eu acho que eu vou ser a voz da experiência aqui, né? Então, boa noite, né, para todo mundo. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, eu atuo, né, em clínica e nessa clínica eu tenho bastante contato com pessoas, né, que têm alguma questão em relação à questão de sexualidades, questões de identidade sexual, né, orientação. E a gente se propôs, então, vir até aqui hoje, fazer esse bate-papo, para compartilhar um pouco, né, do que a gente sabe e aprender um pouco daquilo que a gente não sabe. Primeiro momento que eu vi vocês, assim, que a gente se conheceu, a gente estava numa formação justamente na FURB. Eu sou professor da FURB. E lá a gente começou a falar sobre o papo, sobre a comunidade LGBTQIAP+. É difícil até de pronunciar a sigla, lembrar de... Foi de física, tá? É difícil. Ainda mais entender. E eu percebi naquele momento o quanto é importante essa conversa. Porque eu me sentia alguém despreparado. E eu vi que em alguns momentos eu estava até à frente, assim, aquilo me apavorou. Isso tem que se discutir. Porque, assim, a criatura, professor na sala de aula, ela quer acertar. Ela vem com amor, não tem professor que faça com maldade. Caso raro, aí, a maioria quer acertar. Então, a gente que queria acertar, tem todas essas dúvidas. Imagina o aluno, quem está na sala de aula, né? A pergunta que a gente tem que fazer depois é isso, né? Realmente, como que isso acontece na sala de aula? Para isso, o conhecimento é importantíssimo, né? E daí, vamos lá, assim, a sigla LGBTQIAP+. Se fosse para escolher, assim, qual que vocês começariam a falar de toda essa comunidade? Acho que a gente pode falar pela ordem, né? Então vamos lá. Então, eu acho que a gente pode falar muito junto, né? Vamos complementando. Mas, então, LG, né? Que são lésbicas e gays, que são homossexuais, ambos. Então, o que significa homossexual? É uma pessoa que ela se relaciona com pessoas do mesmo sexo. A gente está falando aí nessa questão, né, da orientação. Para onde o desejo da pessoa vai, né? Qual é o objeto de desejo dela? Então, a orientação é isso. Eu posso me orientar, né, na questão de me relacionar com pessoas que têm o mesmo sexo biológico do que o meu, né? E eu posso me relacionar com pessoas que têm o sexo contrário, diferente do meu. E também tem outras coisas que a gente ainda vai falar da sigla, né? Que a gente tem outros objetos, outras formas de orientação do nosso desejo, tá? Essas são apenas 2 delas, O que tá? me chama atenção, assim, antes da gente começar o papo aqui, a gente conversa um pouco pra gente se conhecer mais. E em algum momento falou assim, amanhã não se sabe o que vai ser, mais ou menos isso, né? Eu lembro, eu tenho 46 anos de idade. Isso. Eu lembro que eu já fui convidado para ir em balada GLS. GLS é antigo. Né? Acho que foi a primeira, né? Lésbicas e simpatizantes. E olha como a gente já melhorou, como a gente já desenvolveu. Isso. Né? Então, essa primeira parte, gays, lésbicas e simpatizantes seria todo, né? Mas é o comecinho, né? LG, né? LG. Aí... É que antigamente se acreditava que era só isso que existia, né? Só gays e só lésbicas. Que não podia, se existia uma pessoa, poderia se relacionar com os 2 sexos, que não poderia existir uma pessoa, poderia se sentir, né, de outro gênero, né? Então era só uma pessoa que existia o hétero, que se relacionava com o gênero
com o sexo oposto. Existia o homo, que se relaciona com o mesmo gênero, e os simpatizantes, que são aquelas pessoas estranhas na sociedade, que andam junto e que apoiam, mas não são bem vistos, né? É uma situação... Eu gosto de pensar no quanto a gente desenvolveu, pensando em todas essas siglas, mas me incomoda ainda esse retrocesso, né? Mas essa maldade parece que... Vocês concordam, assim? Agora eu gosto dessas viajadas. Sim. Marco, dá uma viajada. Essa maldade que parece que se estabeleceu no mundo, essa ré que a gente teve com a bondade, né? Vem muito dessa falta de paciência com tudo isso que é diferente. Exato, né? A gente tá vivendo, assim, já há um bom tempo, né? Uma sociedade um pouco mais individualista, uma sociedade um pouco mais competitiva, onde parece que o outro, ele de alguma forma me ameaça. O ser dele, né, de alguma forma pode ser uma ameaça para aquilo que eu considero, né, o meu lugar na sociedade. Apesar dessa questão, a gente tem avançado, né, e dado cada vez mais visibilidade, né, há outras formas de ser no mundo. Várias pessoas têm lutado por isso, né? A gente não está dando nada não assim facilmente, né? É uma luta, né? Cada espaço é uma conquista. Mas eu acho que tem muito a ver com essa proposta, né? Pelo menos é o que eu e a Laura estamos fazendo aqui, de sensibilizar as pessoas para serem mais acolhedoras, para que a gente acolha as pessoas como elas são, e que a gente saia um pouco desse papel, né, de querer julgar, ou de querer competir, ou de querer brigar, né, por certo e errado. Que certo? Que errado? Certo para quem? Onde? Né? Errado quando? Sabe? Então é isso aí que é a nossa proposta, né? Bom, aí vamos lá. A gente tá seguindo aí, né? Lésbica, gays, bissexuais. Que daí, né, conforme a sigla foi avançando, se viu aí uma pessoa que se interessa pelos dois gêneros, né, tanto masculino quanto feminino, seja cis ou trans, né, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre o gênero. Isso. Então, essa pessoa bissexual, a orientação dela, tanto do desejo sexual como do desejo de afetividade, né? Ela não fica presa à questão de se a pessoa é do mesmo sexo biológico ou do outro sexo, né? Ela consegue sentir atração, consegue sentir afetividade pelos dois. E não na mesma intensidade, né? Uma pessoa bi, ela pode, assim, falando assim, eu posso ficar mais com mulheres e bem pouco com homens. Mas eu posso continuar sendo bi. Eu posso ser bissexual e estar namorando um homem, mas isso não me faz hétero. Eu continuo sendo bi. Eu posso estar casada com um homem há 50 anos, mas eu continuo sendo bi. Esse é até legal, assim. Felicidade para a pessoa. É isso aí. Há pouco tempo eu atendi um casal, né? 2 mulheres, e ela falou para mim: hoje eu estou casada com ela, né? E eu posso ficar casada com ela por muito tempo, mas também daqui a pouco, se não der certo, eu posso estar casada com um homem, né? Hétero, porque ela é bissexual, né? E o desejo dela não está preso nisso. Eu sempre brinquei, assim, esse negócio de sair na balada, assim, cara, eu evoluído que não vai embora sozinho. Entendeu? Aí ele olha uma pessoa, não foi, ele se curte as pessoas, fica preso a um, sabe assim, ó, a um estereótipo, é uma brincadeira, claro, né? Mas fica preso a uma e às vezes isso é evoluir, eu vejo como evolução, eu vejo assim, eu hoje em dia sou casado, bem casado, quero continuar casado até o final dos meus dias, se tudo der certo. Sim. Né? Mas em alguns momentos da minha vida eu já me vi assim, conversando com uma pessoa e, cara, que pessoa legal. Sim. Só que naquela época, no mundo em que eu vivia, eu sentia algumas coisas que eu ignorava, mas eu acho que se eu fosse adolescente hoje, eu iria me descobrir de outro jeito. Eu tenho certeza disso. E aí eu tenho eu brinco assim, ó, daqui a uns 20 anos o termo sair do armário vai ser obsoleto. Porque pra te esperar até tu decidir... Mas já né? Já é super diferente. Eu falo assim, eu dou... mas tem muita gente da minha idade que tá saindo ainda. Então, não, mas eu dou o exemplo da minha irmãzinha, né? Eu tenho uma irmãzinha de 6 anos e ela tá acostumada... Veja bem, eu namoro há 4 anos, então desde os 2 anos dela que ela convive com a minha namorada. E chega as pessoas lá em casa... E ela já apresenta minha namorada como a namorada da minha irmã.
Então, pra ela, isso já é algo assim. Ela faz parte, a minha namorada faz parte da família. Então, ela já vai crescer com isso sendo algo normal. Maravilhoso isso, né? É lindo. Então, é algo que é geracional, né? Isso vai crescer sendo uma outra. Mas assim, eu sempre gosto de pontuar assim que as realidades, né, que não tem só uma, né, elas são muito diferentes, né, tanto em pontos geográficos quanto em pontos de culturas diferentes, né. A gente vive hoje um cenário que, para nós, é possível vir aqui falar disso, né? É possível a gente falar disso numa escola, né? Mas a gente, nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, em outros planos, em outros lugares, em outros pontos do planeta, né? Isso é totalmente impensável, né? Essas coisas ainda são inomináveis, né? E ainda temos muita gente sofrendo por isso, né? Eu sei que, assim, muitos pacientes meus que relatam que vêm, né? Ah, sou de uma cidadezinha pequenininha, lá de não sei de onde, né? E não tinha a menor possibilidade de ser, né, o que eles sentiam desejo de ser. Então, realmente, para eles, né, essa questão de assumir essa identidade era muito mais sofrido e muito mais difícil, né? Então, assim, espero que em algum momento essa condição, né, de a gente viver com a diversidade de uma forma tranquila, não estranhando nada, né, seja possível para todos, sabe? Não para alguns lugares só. Não é linear. Não é linear. Não. A gente não precisa ficar pegado só em falar sobre siglas e pode tocar o assunto porque tá bem fluido. Sim. Né? Tá bem tranquilo. Sim. E já que a gente falou de sala de aula, sabe, Celina, essa tua aflição que tu vê como psicóloga, eu vejo como professor. Eu sinto alunos na sala de aula que eu fico assim olhando assim, cara, eu sinto que eles se sentem perdidinhos. O que eu faço? Eu fico pensando assim, como que eles se sentem? O que a gente pode fazer para ajudá-los? E o quanto o conhecimento vai ser importante para isso? Porque tem os dois lados, né? Da mesma forma que tem aquela pessoinha linda que se sente diferente ali, sabe, que se sente inseguro, tem todo aquele pessoal que tá num grupo pronto já, todo seguro, que é infinitamente mais fácil ser maldoso. E como que a gente ajuda os dois lados? Porque os dois precisam ser ajudados, tá? Os dois precisam ser ajudados. O que a gente pode falar em relação? A gente sabe, né, que o ensino, não só o ensino médio, né, a escola em si, mas acredito que o ensino médio mais seja já um lugar bem intimidador para a maioria das pessoas, né? É um lugar que é feito muitos grupinhos, é feito muitas comparações, então chega uma pessoa lá, ainda mais uma pessoa que é vista como diferente, que se sente diferente, deve ser muito difícil, né? Então, eu acho que poder dialogar, né, de forma não a levantar bandeiras. Não é disso que a gente está falando aqui, mas poder dialogar com esses alunos, né, na questão de como é difícil para nós, né, que alguém exija que a gente seja algo que a gente não é, né? Eu brinco sempre assim, eu vou chegar aqui hoje e vou falar para você, né? De agora em diante você é uma mulher, se comporte como mulher. Gente, é uma violência, né? É uma violência. Como eu não posso me comportar como eu sou? Como eu vou fingir ser uma coisa que eu não sou, né? Então, é isso que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. Não se trata de uma coisa que eu quero ser. Não se trata de uma coisa que eu quero aparecer, que eu quero causar, eu quero chamar. Se trata de quem eu sou. E se eu não sou igual a você, dá licença. Eu tenho o mesmo direito que você de existir, sabe? E tudo bem, gente. Tá tudo bem se você se sente incomodado. Você pode se sentir incomodado com a minha presença, mas você tem que me respeitar. Isso é que é o difícil, professor, o diálogo aberto com eles sobre a aceitação do diferente. Maravilhoso. Me faz pensar em uma palavra, mas eu penso nela porque ela me parece agora pouco, a palavra empatia. Isso. Ela parece pouco. Porque quando se fala em empatia, é me colocar no lugar de alguém. Mas como que eu vou me colocar no lugar da pessoa se eu não sei o que ela está sentindo? A única coisa que me vem na cabeça é respeito. Isso respeitar, porque não dá para ser empático, não dá para se colocar no lugar. você não sabe quem é a pessoa parte. A gente estava falando sobre isso hoje, eu e o Marco. Eu sempre posso ajudar, posso ser a favor da causa preta, falar sobre isso, sabe? Mas eu nunca vou sentir o que é. Eu sou branquinho, não tenho olho verde, vai se ferrar. Sabe? Então eu nunca vou sentir, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que saber que eu devo, eu tenho que saber que sempre eu tenho que, sabe, respeitar. Assim, né? Dizem que coincidência não existe. Eu e a Laura estávamos conversando sobre isso antes de vir para cá, né? Uma angústia dela, né? Como que a gente se torna, né?
uma pessoa que vai falar em nome, né, sei lá, de um povo excluído, se a gente não for excluído? Como a gente vai falar? Eu, por exemplo, né, sou uma mulher cis. Olhos claros. Isso, uma mulher cis. Que isso? Então, assim, como que eu venho falar? E aí eu falei para Laura, assim, eu acho que é importante as duas coisas. A experiência, né? Então, a gente nunca tira a voz de quem vive a experiência, né? Então, é óbvio que o negro, ele tem propriedade para falar pela experiência. Mas a gente também tem um outro lugar de fala que é do conhecimento, né? Da empatia, do se importar, do se envolver, né? Que é o lugar que a gente está falando. Eu vivo com essas pessoas no meu trabalho, eu amo essas pessoas, eu quero que elas sejam felizes, eu quero que elas tenham um respeito e lugar. E é desse lugar que eu estou falando. Eu não faço parte da comunidade, mas eu sou alguém que se importa, né? E eu tenho conhecimento porque eu escuto, porque eu acolho. Se você não escuta e não acolhe, como você vai conhecer? E se você não conhece, como você vai respeitar? Né? Então a gente precisa fazer com que eles se conversem, que eles se escutem, que eles se falem. Né? A gente precisa dar voz para essas pessoas que são tidas como excluídas ou diferentes, para que elas possam falar em causa própria, né? E aí sim se tornarem respeitadas, sabe? E é por isso que a gente tem tanta sigla, porque elas precisam ter lugar de voz, porque só assim elas vão ser respeitadas, não tem outro jeito, tá? Isso me fez pensar numa pergunta. Olha aqui para perguntar, eu vou pensar assim, me descobri diferente na escola. E agora eu tô ali perdido. Pessoas que entendem da causa, assim, sabem falar sobre isso. Quem eu procuro primeiro? Quem eu falo primeiro? Porque a gente sabe o que tem em casa, às vezes, né? Sabe o que espera em casa ou não. Às vezes o cara pode ter a sorte de tentar arriscar em casa. Se o cara já teve vontade de arriscar em casa, já tá num caminho bem bom, né? Se ter vontade de arriscar em casa. Mas tem alguns que não tem nem esse primeiro ímpeto. E se eu falar, papai e mamãe, o que vai acontecer? Já sabe, se fala dá ruim. E daí, o que faz? Então, assim, a gente tem experiência, eu pelo menos já ouvi de vários pacientes, né, que ao chegar em casa e abrir isso, foi expulso de casa, né? Eu não gosto muito de chocar, mas assim, a realidade é essa, assim, eu tenho pacientes que foram abusados sexualmente, né, por se declararem, né, gays. Então, assim, não é um mundo fácil, né? A realidade aí, ela é bem chocante, tá? Mas eu acho que sempre vai ter, em algum lugar, alguém que você percebe que é mais acolhedor, né? Às vezes A escola pode ser um professor. Às vezes não precisa ser uma pessoa que sabe sobre o assunto. Não precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento. Basta que seja aquela pessoa que você percebe que ela se importa com pessoas, né? É essa pessoa que você deve procurar. É para ela que você deve de buscar, né, ajuda, enfim, e tentar conversar. E aí sim, depois essa pessoa ela pode te abrir outras portas, né, de outras formas de receber ajuda. Sempre falo, meu Deus, como seria importante, né, que todos tivessem a possibilidade de chegar, ter um apoio psicológico, mas nem sempre isso vai acontecer. Basta que a gente tenha alguém na sala de aula que se importa com o sentimento dos seus alunos e que queira acolhê-los. Isso é essa pessoa que você deve identificar e buscar procurar. Sempre vai ter alguém, gente. Não é possível que num ambiente escolar, sabe, não tenha ninguém assim. Se você olhar bem com carinho, bem com calma, você vai achar alguém com quem você possa se abrir. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Uma vez, ela assim, por que tu vai bem? Eu não entendo nada. Ai, meu Deus. Por que tu gosta da prova? É que eu escrevo meu nome e tu nem liga. Mas qual o problema escrever teu nome? É professor, que é meu nome social, tu sabe escrever na escola. E tu nem liga. Mas claro que eu ligo, é teu nome, é aí que tá. Eu ligo, é porque eu ligo que eu considero teu nome. É um caso, e eu já conversei com vocês anteriormente, né? De uma menina que ela se descobriu um menino no meio do caminho, né? E deve estar com 13 anos. E o pai dela não deixa, faz a gente da escola dizer que a gente não pode admitir que escreva o nome social. Eu falei assim, ó, tô nem aí, eu vou respeitar a pessoa que eu olho nos olhos. Eu sou professor, eu olho nos olhos. Então, se aquela pessoinha linda quer que eu chame ela pelo nome que ela quiser, eu vou chamar. Não tem errado, né? E isso é dar possibilidade, né, para que ela possa ser quem ela de fato é. E eu acho que isso é dar uma possibilidade de existência para ela. Pode ser um ato simbólico muito pequeno, aceitar que ela coloque o nome. Mas, na realidade, esse ato simbólico representa que você aceitou ela, como ela é, a vida dela. E, assim, são vários relatos, né, de alunos que
literalmente saem do mundo acadêmico, não estudam mais, né, por não se sentirem acolhidos, por não sentirem a menor possibilidade de existir. A questão de violência mesmo, né, a crianças sendo colocadas dentro da lata de lixo porque são afeminadas, né, crianças que sofrem todo tipo de maus tratos mesmo, né, zombam dela e tudo, porque eles percebem que ali tem uma fragilidade, né? Gente, uma criança, né? Mesmo um adolescente, ele não tem possibilidades de dar conta de se defender de tudo sozinho, né? Ele ainda não tem uma construção para dizer assim, eu tenho uma identidade segura. Nem nós, né? Na nossa idade, às vezes não temos segurança na nossa identidade. E é aquilo de se colocar no lugar do outro, né? Como tu disse, como se eu chegasse um dia pra ti e falar, agora tu é menino. Isso! Começa a se portar como menino. Isso, eu vou te chamar de fulano e vai ser fulano. E é o que eu falo, não é como se eu tivesse acordado um belo dia e falado, agora eu quero que todo mundo me odeie. Agora eu quero que a sociedade caia em cima de mim, que eu sofro preconceito na rua, que me embate, que eu sofra risco de morte. Ninguém quer isso, né? Então, por que, né, as pessoas falam assim, ai, tu é gay porque tu quer, é uma escolha sexual. Ah, sim, eu escolhi ser excluída da família, eu escolhi tudo isso que eu passo. Não escolhe, né? Isso me remeteu a 2 momentos. A gente mora em Blumenau, Santa Catarina. A cidade aqui é linda, tem Oktoberfest, cheio de alemão bonito. Mas às vezes falha, né? Às vezes falha. E já aconteceu mais de uma vez de eu ver 2 meninas de mão dadas na 15, o carro para e fala, oh, eu fico assim, ó, eu olho pra elas, não entendi elas, nem, você tá acostumado já, igual assim. É chocante. É chocante. E quando falou aí da opção sexual, como eu falei, eu tenho 46 anos, eu sempre falo isso, assim, eu mesminho, assim, eu tenho pouca noção, mas eu sempre me junto com pessoas que têm noção e a minha noção vem disso, né? Então, a gente já falou besteira demais, sabe? E hoje em dia a gente evoluiu. Então eu já contei piada horrível, já fiz coisa que hoje eu falo assim, não faço mais. Então eu tinha um amigo que um dia eu falei, eu sei da tua opção sexual. Ele me disse, cara, Gia, por que opção? Tu acha que eu tenho opção? Tu acha que eu optei por ser sofrido, optei por, sabe, por todo mundo me olhar estranho, optei por ser esse, sabe, não optei, eu sou assim. Não é opção sexual, a gente é isso, sabe? E aquilo me fez pensar muito. Desde então eu comecei a mudar. Assim, tô mudando sempre, né? Vou mudar muito ainda. Mas assim, eu acredito que o importante, o ruim não é errar. O ruim é permanecer no erro, né? Então, se tu errou, beleza. Mas a partir dali, o que tu vai fazer com esse teu erro? Sim. Né? Então, eu acho a partir daí que né, fazia piadas pejorativas, agora mudou. Que bom que tu soube que isso não é mais algo, né, de bom tom de se fazer e parou de fazer. Sim, falei pouco, né? Porque tem gente que continua fazendo, porque na minha época era sandio, então eu vou continuar fazendo. Esses dias eu tava numa reunião, eu tenho uns colegas assim que eu amo. Dri, cara, eu te amo. A Dri, professora de inglês. Estava numa reunião com desses chefes velhos, né? E daí o cara começou a dizer, não, porque mais antigamente, cara, a gente tinha que cuidar, né? O cara fazia piada, fazia bica e ficava tudo bem. Agora tudo é sério, né? Aí ela botou assim, ainda bem que mudou, né? Não é esse mundo dos infernos que a gente vivia antes. Agora vocês aprenderam. Aí ele, não dá pra nem brincar, ó. A mulher já tá nervosa aqui, ó. Ela já deu uns dedos, assim, no chefe. Amo! Isso aí. Isso é perfeito. Né? Tem que ser assim. Tem que cuidar, tem que prestar atenção. Não é mais o mesmo mundo. Acabou. Não pode mais falar. Eu sou até exagerado. Brinquei há pouco que eu nem consigo falar que o carro está judiado. Não consigo falar porque me remete ao judeu, me remete, sabe? E eu já fiz coisa horrível com piadinha, assim, mas eu cresci, evoluí. E se fere alguém, eu não faço mais. E eu sempre falo assim, por que é tão difícil, né, a gente acabar com o preconceito? O preconceito, a palavra já é um preconceito, é um conceito que eu tenho antes de saber das coisas, né? Mas o preconceito, quando ele é por ignorância de causa, ok, gente, né? A gente ignora tanta coisa, somos ignorantes todos somos, não tem ninguém aqui que pode dizer que não é ignorante de alguma coisa. Agora, o problema é o preconceito que vem pautado na maldade, simplesmente porque eu julgo que estou num lugar privilegiado em relação ao outro, né? Então, por isso eu vou exercer esse meu poder para maltratar outra pessoa. Claro que quando eu faço isso é porque eu tenho um ego diminuído e preciso diminuir alguém para me sentir melhor.
ok, né? Mas mesmo assim é cruel. E esse tipo de preconceito, essa coisa da maldade, ela é inerente ao ser humano, né? Nós não vamos acabar com isso nunca, infelizmente. Que a maldade tem a ver com dor de ver. Eu também acho. Pode ser feliz, pode falar assim, ó, Isso. purpurina, né? Eu não posso, eu sou homem de família, eu tenho que ficar aqui, só posso naquele beco escondido, droga. Né? Deve ter raiva, deve ser... Ele é livre e eu não, né? Só pode ser isso, né? Porque não tem explicação, sabe? Ele já escolhe outra pessoa, já partindo do pressuposto, não ser gay, eu não quero, não se é transexual. Eu gosto de sempre desse assunto, assim, cuidar para não levar para outro lado, mas eu gosto de falar desse negócio do manter, sabe? Do conservadorismo. Porque a gente falou aqui das siglas para no ter, né? Transexual, Sim. né? Sim. Desses aqui, eu acho que é o que mais incomoda as pessoas, parece, sabe assim? Eu fico pensando assim, parece que agride, assim, uma coisa que... eu já vi todo o papo, tá? Agora eu vou ser bem assim, não sei se eu posso falar. Ô, Marco, depois você tem ganhar conta, tá? Assim... Marco é a salvação. Eu já conversei com moça que é muito feminista, assim, de se incomodar que o transexual tá pegando espaço das mulheres. Então, difícil esse. Eu acho que é assim, só que eu sou assim, né? Eu só vi. Então tem isso também, né? Que é muito difícil. Mas daí o conservador não quer que a mulher, o homem transexual, tenha vaga de professor de física, professor de matemática, Professor nenhum. advogado, dono da farmácia. Não quer que tenha chance. Pra quê? Pra quê? Pra que a única possibilidade, não porque quer, porque a única possibilidade é se prostituir. Aí tem que trabalhar lá naquele beco que quem consome, aquele tiozão conservador. Exatamente. Sabe? Então é isso que a gente luta contra esse negócio do conservadorismo. Tem que abrir a cabeça. Tem que abrir a cabeça. E o amor resolve, né? O amor resolve. Acolhimento sempre. Né, Silene? Esse acolhimento sem julgamento, né? Acolhe o ser do outro. Ele tem direito de ser tanto quanto você. O ser dele é esse e você não tem que gostar. Ninguém está pedindo para você gostar nem para amar. A gente está pedindo para você aceitar e respeitar. Porque é direito, gente. Inclusive, no Brasil, é direito legal, hein? É crime. Então, a gente tem que se ter... E tá melhorando, né? Porque tá ficando mais sério. Exato. Tá levando mais a sério. 4 anos aí que a gente vai subir agora de novas legislações. Eu acho importante. Eu escrevi aqui, tu viu que também mimimi. Porque é mimimi, não é mimimi. Não é mimimi. Eu gosto dessa palavra para criticar, sabe? Desse termo, mimimi. Tem que falar a cada sigla. Se tu tá lá no mais e quiser que ponha a tua sigla, começa a lutar. Porque é importante que a gente fale, que a gente comente para poder legislar. E não é só o cara, a causa transexual, só o transexual. Não, o respeito tem que ser com todos. Mas se tu legisla, se tu é político, trabalha com isso, não importa, tu não tem que ser para apoiar. As pessoas acham que a causa é só quem é a causa. Não é assim. Não é assim. Tem a ver com a cabeça, né? E tem a ver também com ser menos hipócrita, né? É uma das coisas que para mim é mais difícil, sabe? Mais difícil que lidar com o preconceito, mais difícil que lidar com a pessoa conservadora é lidar com a hipocrisia, né? Justamente aquele que se diz heteronormativo, né? E tá lá com dificuldade de assumir quem ele realmente é, com seus desejos escondidos, né? E fazendo as coisas de uma forma não escancarada, e ao mesmo tempo ele se torna o agressor daquele que teve coragem de lutar, né? Então isso é hipócrita, né? Então é contra isso que a gente precisa se defender, porque muita gente sofre, e sofre muito, não é pouco, inclusive até questões, né, de vida e morte, porque o Brasil é um país que mata muitas pessoas trans. Que mais mata pessoas trans. Por causa desse tipo de comportamento. Então, isso a gente tem que sim abrir a cabeça tanto dos pais, quanto dos alunos, quanto da sociedade, né? Chega disso, gente. Chega de gente cometendo suicídio porque não pode existir. Chega saindo da sala de aula porque não pode existir. Chega de gente abrindo mão de inteligências brilhantes e carreiras boas simplesmente porque as pessoas não aceitam que seja quem ele é. Chega de... Que mundo é esse? Esse é o mundo que a gente vive atualmente. É a nossa mas realidade. A gente está para tentar plantar, né, essa sementinha do bem, essa sementinha... Eu persisto com a palavra amor, porque quando eu falo amor, não é esse amor piegas. Esse amor que eu sinto pela minha mãe, que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos, é o amor de todo dia. Por exemplo, tudo decide o amor, assim. Falei há pouco que na reunião parecia que eu
sabia das coisas, mas eu não leio muito sobre isso, não. Tudo que eu respondo, tudo que eu faço, eu boto o amor na frente. Mas o amor simples. Por exemplo, tô andando numa balada aí e vi uma pessoa que bebeu e tá lá totalmente desacordada. Se eu agir com amor em relação àquilo, eu não vou abusar daquela pessoa, eu não vou me passar com ela, eu vou esperar até vir um táxi, de repente levar em casa. É que a perfeição humana, né? Isso é amor. Que na igreja fala em delta face, tem lá os mandamentos, ensinar tudo remete a isso. Isso. O acolhimento é um ato de amor. O Exato. acolhimento é um ato de amor. É um ato de amor. Não é possível acolher sem amor. Não é possível. Não, não é possível. E a gente está falando disso, de acolhimento. Sim. Venha cá, venha cá. Incomodar. Mas falando sobre isso, sobre esse tema, agora em alta, né? Esse papo de homem sigma, alfa, os homens tentando se colocar numa posição de idade já era bem preconceituosa antes, mas com isso foi vindo essa onda de homens ganhando um espaço cada vez mais falando essas coisas, né? Como que vocês acham que isso interfere também na transição dessas pessoas que às vezes estão na dúvida e olham esse conteúdo e acabam se perdendo, talvez, nesse papo dessa rapaziada que fala muito sobre essa masculinidade? Vocês vão explicar o que é homem alfa, porque eu não faço a menor ideia. É um papo bem agora comum, né? Eu não sei se eu tô feliz e não Aí eu aprendi esses dias que o beta é pra menos, aí tem o alfa e tem o sigma, né? Então tem pessoal no TikTok que tem comunicação, muita gente, sabe, vídeos bombados, falando que daí, claro, obviamente, tudo isso tem a ver com ser machista Sim. ao extremo. É pegar aquele conceito que a gente tinha de heterototem, que ficou famoso nos Big Brother aí, Sim. multiplicar por 5 e piorar. Sabe por quê? Porque daí me leva até a pensar que eles parece que estimulam violência em alguns momentos. Eu acho horrível. Eu não, né, o que eu posso dizer do ponto de vista psicológico, a gente teve um deslocamento, né, daquilo que era o papel do macho na sociedade, né? A mulher, ela conquistou espaços que ela não tinha. E esse macho se sentiu ameaçado, né? Ele perdeu muito espaço, sim, né? A mulher alcançou posições que antes não eram imagináveis, né? De presidente da República, enfim, ganhou muito poder. Eu acho que esse discurso todo, né, é justamente a tentativa, né, de ganhar um poder, um espaço, né, pelo excesso, né, pela questão extrema. Eu sempre falo assim, extremista, né, tudo que é extremo, né, ele vem de uma crença que a gente pode chamar de fanática. E eu tô fora, né? Acho altamente prejudicial. Então, assim, o fanatismo é uma coisa meio cega, né? É uma coisa meio sem questionamento, sem crítica, né? Eu gosto muito do Ariano Suassuna, que dizia, assim, que o fanatismo e a inteligência não podem morar na mesma casa, né? Ou um ou outro, né? Então, é por aí que eu penso que tá esse grupo, né? Eu acho que é por aí que eles estão caminhando. Mas só tenho a lamentar, porque assim, eles vão... Esse movimento parece que deve ter sido, né, que deve ter crescido na extrema-direita. Na extrema-direita há alguns anos, deve ter ficado... A gente acaba diferenciando dessa forma. Não tem como a gente fugir disso, né, que a gente não... A gente acaba diferenciando dessa forma, mas eu vejo muito com insegurança, né? Claro, perda de lugar. Segurança. Aquela tentativa desesperada de tentar achar algum lugar de volta, de meu Deus. Não porque eu acho errado ser bombado, não acho. Eu acho até bonito, tá? Quem tem paciência, eu gosto de olhar. Acho que não tem muito a ver com isso. Bonitão, né? Eu acho que não tem nada a ver masculinidade. Mas alguns, sabe? Parece que precisa disso, sem isso. Eu tinha amigos que pagavam 20 abdominal, 20 apoio antes de entrar na balada. Pra entrar inchadinho. Porque segurança, se não tiver aquela coste bombadinha aqui, ó, os caras não saem. Não saem de casa. É insegurança. Mas isso porque se a pessoa ouvir ele 15 minutos, ele gagueja e não consegue falar mais. Mas é justamente aí, tá? É uma insegurança, né? Essa é uma insegurança disfarçada numa atitude desesperada de querer tomar um espaço. É uma atitude desesperada de busca de um lugar perdido. Só que dá medo, porque atitudes desesperadas às vezes são extremas e extremismo.
Agora eu vou dar minha opinião machista, tá? Ai, não. Foda, porque mulher é foda, né? É Mulher. bem mais do que homem. Então a gente já se tocou que se ferrou. Aí essa acabada apavorou. Eu já acalmei. Só sou dominado feliz. Eu já tô feliz, já deu. Namoro casado com a galera de 1,80m, que ganha bem mais do que eu no fixo. Só às vezes dá certo um vídeo ou outro, né, Marco? Aí a gente enche a bufa. Mas fora isso, meu Deus. Né? E eu acho que Segurança. é, exato. Tô feliz, sabe? Realizado. E é isso, sabe? Tem que dividir as coisas. Homem. Exato. Você tinha estudado em outro episódio sobre o papel do homem e o papel da mulher. Nossa, eu já fiz trabalho sobre isso. O papel da mulher. Eu também já fiz trabalho sobre o deslocamento da função paterna e da função materna, que seria mais ou menos isso, né? O lugar do macho, o lugar da fêmea, que mudou muito ao longo dos anos. Mas Mudou assim, muito, assim, mudou muito. eu vejo na sala de aula que os alunos percebem essa minha vibe paizona, porque eu sou bem paizão, eu faço almoço em casa, eu vou a casa, boto fazer lanche, papai da Fê, pão de queijo, desce, bota o uniforme. E a Fê, igualzinho assim, a Fê, minha esposa, a gente vive meio a meio essas coisas. Sim. Né? Ela fala que a única coisa que eu faço bem é ser pai. Aí, né, eu vejo que os alunos, eles entendem isso. E eles sentem falta disso em casa, sabe? Sentem falta disso em casa. Por quê? Porque tem a ver com esse amparo. Às vezes essa coisa meio machão é para ir trabalhar, chegar em casa à noite, depois sair de novo para ir jogar bote ou sinuca, volta todo mundo dormindo e vai embora. Joga futebol com a galera, essa coisa meio, né, homoafetiva, né, que eu adoro discutir isso, que o Karnal falou uma vez sobre isso, eu adorei, achei o máximo, né, que a maioria da galera é homoafetiva. Eu ia falar isso, eu ia deixar guardar. É que tem essa teoria, né, que fala que a maioria dos homens héteros são, na verdade, homoafetivos. Isso. Porque o homem, ele prefere ficar fazendo programa com a mulher dele, ver um filminho romântico ou ir jogar futebol com os amigos. Ele prefere mil vezes ficar com os amigos, né? Então, tem a questão da afetividade e da sexualidade. Então, as relações sexuais são com as mulheres. Então, eles são heterossexuais. Mas todas as relações afetivas, as relações, né, sociais são com os homens. Então, os homens são homoafetivos. E que tipo de heterossexuaizinhos a gente tá ganhando? Esses meninos que ficam vendo filme pornô à tarde e acham que sexo é aquela mesmo. É uma... palavra do amigo. Não, mas eu adoro falar palavrão também aqui, vou confessar, porque eu acho que o palavrão tem mais efeito. Porque tem muito disso na sala de aula, tá? Tem muito disso desses gurizinhos que não tem noção, ficam vendo esse filme de porcaria e acham que ser homenzinho, ser aquilo. Então, a gente está caminhando por um lugar bem perigoso, né? Inclusive porque esse homenzinho, né, ele não vai ter essa mulherzinha, né, que vai se sujeitar a esse papelzinho que ele quer. Porque as mulheres iam para outro caminho, né? E aí vai ter uma dificuldade de relação aí, né? Que não vai ser muito fácil de sustentar uma relação. Ah, mas eu não sei o que acontece, tá? Existe uma minoria de meninas que acham que é brincadeira ainda. Que quando o guri faz uma... Você já viu uma sala de aula e mostrar uma bíblia, que na bíblia continha até tamanho do negócio. Sabe, uma bíblia à mão, assim, a guria que é o professor quer uma bíblia do fulano pra ti, ele é o chefe da sala. Eu tu até achando que tá brincando? Eu não vou participar disso. Sai fora, joga fora. Não quero saber disso. Eu não vou fazer nada além de não brincar, mas tu tem que cuidar disso. Não brinca disso. Tu não entende o que tá acontecendo. Não, é bem divertido, são meus amigos. E saiu assim, os guri tudo. E a menina, sabe, no meio deles, achando que tava arrasando. Não tem noção. Não tem noção. Aí eu fico vendo da onde que foi, qual a criação que tem, como que ajuda, sabe, que ideia que tem em casa, sabe, o que vê. Sim, a gente tem uma grande dificuldade ainda de diálogo, né, com vários segmentos da sociedade, mas a questão é que a gente precisa assumir certos riscos, né, e falar certas coisas que não querem que a gente fale, e a gente precisa assumir certas posturas de acolhimento, né, professor, dentro de uma sala de aula, que muita gente não quer. É que, de uma certa forma, eu acho que as coisas estão muito polarizadas. As pessoas acreditam que a gente... Eu acho que porque... Ah, tá. O bom de ser gravado aí, a gente pode falar merdas que a gente... Alô? Eu acho que as pessoas acreditam que porque a gente quer, né, lutar, enfim, que todos tenham direito de ser quem são, do jeito que tem possibilidade de existir no mundo... a gente esteja fazendo aí uma polarização, né? A diversidade LGBTQIAP+, contra os héteros. Não tem nada a ver.
existe espaço para o hétero, existe espaço para os outros, né? Então, assim, não tem uma briga acontecendo se as pessoas tiverem respeito e tiverem diálogo. Não precisa ninguém brigar, sabe? Como o respeito ele deve ser via de mão dupla, né? Assim como eu quero ser respeitada, eu devo respeitar também, né? É importante o casal lá, o pai, a mãe, né? Que compartilham da educação dos filhos, compartilham os cuidados dos filhos. É importante, gente, mas não tem uma função exclusivamente do pai, uma função exclusivamente da mãe. Não é o que vai garantir o equilíbrio. Não é isso que garante o equilíbrio ou a saúde psicológica dos filhos. É justamente o respeito, né? É o respeito pela diversidade. Segurança. O homenzão ali, homem, de homem? De hétero. Eu falei homem, na minha cabeça. Parece que... Dia da visibilidade hétero. Que nem eles lutam. Mas é mais ou menos isso o papo do Sigma, né? É o contrário, o oposto, assim, né? Essa coisa do... Eles precisam. Ser hétero. Sim. É porque eles também sofrem. Eu gosto de pensar nessa coisa do ciclo, sabe? É ciclo. A gente vive a nossa humanidade em ciclos. Com certeza absoluta, E concordo. a gente tá numa virada. Numa virada que quem não se tocar vai cair. Sabe? Aí, como eu falo sempre, assim, euzinho mesmo, eu não tenho muito noção das coisas. Eu me cerco de pessoas que têm noção. Tem um amigo que fala muito no umbigocentrista, que é esse cara que pensa só nas mudanças que tem a ver com o que ele é o conservador. Tem aqui um conceito legal, é o gismo, professor de história, parceiro que é um amigo. Ele fala o seguinte: o conservador quer que a estrutura social que ele vive não mude. Acesso à oportunidade não pode ser para todos. Tudo isso só vale para o próprio umbigo, tu entendeu? É isso, pensar que a mudança não pode ser para os outros. E agora a gente precisa dar uma atenção para essa galera, para esse pessoal. Por quê? Porque há muito tempo na história só se deu atenção para esse pessoal aí conservador, que a grande maioria, sim, se faz de hétero. Falei certo? Se faz de hétero, porque é uma falácia, né? É uma falácia. A gente vê a sociedade como ela é mesmo. Se a gente vê a loucura, né? Se andar, tem aquelas casas em balneário, todo mundo, aquele povo de família que fica lá. Né? Então é uma falácia. A gente vive uma hipocrisia, como tu falou. E daí como que a gente muda essa hipocrisia? Não sei o que pode acontecer. É as famílias ir mudando. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente vai falar em nome de quem nunca teve voz, a gente vai acolher quem nunca teve possibilidade. Nesse momento não são os héteros, eles são a maioria, são muito bem acolhidos, a sociedade os elogia, a sociedade faz um monte de apologia a eles, mas nós temos várias pessoas que estão deixando de ter uma vida, deixando de ter possibilidade de existir nesse mundo por causa desse tipo de comportamento padronizado. A gente precisa sair do padrão, né? Eu não quero estabelecer novas caixinhas, não é isso. A gente quer que ninguém mais precise ficar nas caixinhas, que a gente possa conviver pacificamente. Não quer que ninguém mais saia do armário, né? Não precisa ter armário. Para que ter armário? Né? Não tem caixinha. Não existe isso. Existe uma coisa no trabalho que eu faço em adoção que a gente diz assim: quando uma criança sempre soube que ela é adotiva, não existe momento da revelação. Porque não precisou revelar, ela sempre foi. E a mesma coisa, né? Quando eu sempre pude ser quem eu sou, não existe momento em que eu vou ter de contar sobre isso ou que eu vou ter que assumir isso. Eu sempre fui isso. Não preciso disso, eu posso existir do jeito que eu sou. É por isso que a gente precisa ainda caminhar muito, muito para que a sociedade possa enxergar e dar lugar. E aí, assim, sim, a gente vai precisar falar deles, a gente vai precisar... Não tem como a gente não falar, sabe? Mas uma coisa, assim, experiência própria, né? Essa coisa de se assumir não é uma coisa que tu faz uma vez só, não. Não. É uma coisa que tu faz diariamente. É um ato de coragem. Mas é uma coisa que tu faz diariamente, porque... Que nem eu me assumi pra minha mãe. Foi, né? Assumi uma vez. Assumi pro meu pai, foi outra vez. Assumi pros meus amigos, outra vez. Cheguei num trabalho novo, outra vez. Então a gente tá diariamente se assumindo e se reafirmando pro mundo, né? Enquanto esse mundo não for algo que, tipo assim, tu não precisa estar se reafirmando o dia todo. E outra questão que sempre me passa, assim, pela cabeça é: por que eu, que sou hétero,
Não preciso me afirmar todo dia. Por que eu não preciso chegar no trabalho e falar assim, olha, gente, eu sou hétero? Que teve um momento que eu tive que, assim, cara, se eu não falar em algum momento, as pessoas vão assumir que eu tenho um namorado. Então, em algum momento, eu tive que incluir a minha namorada na conversa para que as pessoas soubessem que eu tenho uma namorada. Porque senão ia preço, porque justamente foi o que eu falei, porque eu passo por uma pessoa hétero. Tem gente que não. Mas outra questão, assim, né, que me chama a atenção nessa questão é, tudo bem, eu não preciso ficar falando, eu sou hétero. E outra questão, eu não sou, na realidade eu não sou, eu sou um ser humano, não sou hétero. Hétero é para onde o meu desejo sexual vai. E o resto de mim, gente, eu sou só isso. Eu gosto muito de pensar assim, não é sabe? só isso. Eu gosto muito de pensar Gente, uma a pessoa, gente é uma tanta pessoa coisa. bem preconceituosa, assim, bem preconceituosa. Eu sempre perdoo, sabe? Porque eu penso assim, cara, tu foi colocado no lugar errado. Foi colocado no meio de um monte de gente que te ensinou um monte de coisa ruim na cabeça e tu ficou assim. Porque no final, o que acontece? Se tu é acostumado com a coisa toda, é isso que eles têm medo. Que começa a discutir, que começa a ficar tranquilo. Porque daí aquela criança de 6, 7 anos, 8, 10, saber que idade, e sentir assim um negócio, no teu coraçãozinho deu a mais, não vai se engolir aquilo porque tá errado. Ele vai deixar florar, vai ser lindo, vai ser amor, sabe? E não vai Tem ameaçar medo ninguém. de que se discuta isso para ficar tranquilo, porque isso aí tem a ver com os postulados da psicologia de Kelly. A gente vai vivendo as coisas, vai se acostumando com elas. Eu gosto de pensar, a primeira vez que os barquinhos chegaram aqui no Brasil, os índiozinhos ficaram assim, que é aquilo, olha só. Deu ruim. A segunda vez só de longe, só com flechinha, já sabia o que era, já tinha passado por aquilo, né? E a gente vai se acostumando, o ser humano se acostuma com as coisas. Então daqui a pouco sim, vai ficar suave, daqui a pouco sim, vai ser normal, e tu vai ter que te acostumar com isso, e é isso. Aí o fato de tu ser heterossexual, tu vai ter que pensar, por que eu tenho que manter essa coisa que me ensinaram, né? Será que se eu mudar eu não vou ser feliz? E por que que... E assim, né? Uma coisa que me deixa muito chateado sempre. Existe o heterossexual e parece que todos os outros são promíscuos. Nossa, só essa palavra já dá, Não é assim que já se dá pensa. ruim na gente, Não é né? assim que se pensa. Não é assim que se pensa. Pensa É que assim, o parece que da tem a ver com heterossexualidade. uma promiscuidade. Sim. O fato de eu gostar de fazer amor com uma pessoa que é do mesmo sexo que eu. Principalmente os bissexuais. Aham. Parece Só pelo que fato de tem que gostar transar de em dobro. Tem que transar em dobro. Né? Não, gosta de dois sexos, então gosta Enquanto de... aquele heterossexualzinho se tranca em casa pra ver filme 5 vezes por dia. Né? Então, Doente. eu acho que assim, essa questão, né, de quando se parte de um pensamento como esse, né, que a pessoa, por ser homossexual ou bissexual, ela seja mais Palavra feia, amiga. promíscua, eu tenho até dificuldade de falar, mas enfim, isso leva, né, a uma violência, assim, que eu acho que é terrível mesmo, assim. Eu atendi muitos pacientes, né, que, enfim, desde muito cedo, desde crianças, né, se percebiam diferentes dos outros meninos, né? E é incontável a quantidade de crianças que foram violentadas sexualmente por isso. Porque se parte do pressuposto que o homossexual, ele é promíscuo e ele quer sexo. Ele quer fazer... Então, assim, gente, quantas histórias terríveis de sofrimento, a pessoa na fase adulta ainda totalmente presa naquele trauma, tá? Cometido por, às vezes, pessoas da própria família, né? Porque então se percebeu que ele era afeminado, então ele estava pedindo, né, para ser violentado. Então, gente, quando a gente tem esse tipo de postura, a gente tem que pensar o que vai estar sendo sustentado com esse nosso discurso. Porque a gente pode estar, sim, contribuindo para horrores que se a gente tivesse consciência, a gente não faria, né? Então, sim, as coisas são bem mais complicadas do que parecem, né? E a gente precisa tomar cuidado, tá? As pessoas, tem pessoas que nascem numa condição, né, muito específica, né? Onde o sexo biológico não está tão bem definido assim. E apesar de elas nascerem, né, e terem sido nomeadas como do sexo masculino ou do sexo feminino, no organismo delas a coisa não está tão clara, né? Elas têm hormônios de outro sexo, elas têm gônadas de outro sexo, elas têm aparências de outro sexo, e elas se sentem pertencendo ao outro sexo. E daí?
né? Essas pessoas sofrem e sofrem muito, porque a genitália delas é uma parte só da identidade delas, não é a identidade toda, sabe? E aí a gente não pode violentar ela a assumir a identidade que a gente acha que ela deve assumir, porque isso não é possível para ela, não é, assim como não é possível para mim assumir uma identidade masculina agora. Então a gente tem que cuidar com esses discursos em prol de defender, né, a nossa posição na sociedade. A gente violenta todo o resto. Olhar para o próprio umbigo, né? Só Exato. cuidar do próprio umbigo. Agora, quando tu falou, eu podia dizer que você está falando de uma pessoa intersexual? Exatamente, a gente está falando do intersexual, né? Que não existe só o sexo feminino e o sexo masculino. Os intersexuais são muito mais comuns que as pessoas imaginam. 1,7% da população mundial se estima que seja intersexual. Quanto? 1,7%. Então, é tão comum quanto nascer uma pessoa ruiva, para vocês terem uma ideia, né? Tá? Nascer intersexual. Vamos combinar. Ruivo é lindo, né? Eu acho maravilhoso. Eu também acho. Limpo assim, sabe? Também acho. Quando nasceu, o God viu de cima, eu vou passar a canetinha, marca texto, pra ver onde é que esse bonito vai, que ele é importante. Sabe? Parece que é assim, quando faz muito, sabe? É maravilhoso. Quando fala de intersexual, é o jeito novo, bonito de falar, é o certo, né? Mas durante muito tempo você falou errado. Posso falar aquele negócio? Pode. Posso se lembrar? Pode falar aquele negócio. Mas tinha uma novela da Globo, né? A Globo tenta, tá? A Globo tenta, às vezes ela tenta fazer uma discussão, né? Sempre tem um beijo na boca, sempre tem um negócio desse. É importante discutir. Aí tinha uma novela que era do Antônio Fagundes, aquele que tem os cabelos brancos, bonito assim, né? Sim. Massa, é bonitão ele, né? É bonitão. Minha mãe adora o Rei do Gado, assim. Tem um cara em Tubarão que se elegeu prefeito, ele tinha cabelo branco igualzinho, mesmo Porsche, andava de cavalo branco na época, minha mãe votou só porque parecia o Rei do Gado. Eu tenho vergonha de falar isso. Bom, e falei, né? Aí... Já tá entregue, não? Tinha essa série do Rei de Tudo, e tinha o Rei do Cacau. Aquele que tinha o diabo na garrafa, lembra o demônio na garrafa? Que daí tinha o cacau, o negócio todo. E ele tinha os filhos, e tinha o filho que era casada com uma pessoa intersexual, que era a Buba na época, e chamavam do que mesmo? Hermafrodita, né? Estranho, né? Porque esse negócio é um negócio da biologia, né? Então, nem na biologia não se usa mais, mas se usava, tá? E não se usava para falar de um indivíduo, se falava de uma espécie toda, né? Então, assim, hoje, né, o termo é monóico e dioico, né? Então, assim, é o termo correto que a biologia usa, né? Para as pessoas, esse termo nunca foi utilizado, pelo menos, né, cientificamente. Claro que... Pejorativamente. Pois é, na linguagem popular... a novela falava na cara dura o tempo todo. Eu apontei da Lady Gaga, né? Falar que ela era hermafrodita pra chorar. Você pensa, né? Você pensa demais, né? Você pensa demais. Pra zoar com a cara dela. Então, a gente né, identifica como pessoas intersexuais, né? Eu mesma, assim, eu conheço algumas pessoas intersexuais, né? Eu lembro de um caso onde... eu tenho mais de um caso, onde quando a pessoa se vestia de acordo com a genitália, as pessoas estranhavam, né? Bebezinho nasceu com pênis, a mãe vestia com roupinha azul, as pessoas diziam assim, por que você veste ela com roupa azul? Roupa de menino? A mãe dizia, mas é um menino. Mas as feições dela, o rosto dela, era totalmente feminino. Essa mesma criança, né, quando começou a ter uma identidade, ela começou a usar roupa de menina. A mãe, na sua sabedoria simples, né, de acolher e de amar, aceitou que ela usasse roupinhas femininas. Na puberdade, na adolescência, os seios dela desenvolveram, né? E o médico também, na sua simplicidade, disse que não iria induzir ela naquele momento, né, com hormônios ou coisa assim, para que ela tivesse um corpo mais masculinizado. Ela teve sorte na vida, essa pessoa, né? De certa forma, sim, tá? Mas eu vou te contar que não tanta sorte. Não foi tanta sorte assim, porque daí essa pessoa, ela se desenvolveu, então, como mulher, tendo um órgão sexual masculino. Mas o nome de batismo dela era masculino. E em certa situação, essa mulher sofreu uma violência, né, uma violência sexual. Os policiais, quando vieram atender, né, trataram ela super bem, acolheram, colocaram na viatura para levar, para fazer todos os exames e tudo que precisava. Aí, dentro da viatura, eles pediram a identidade dela. E quando ela deu a identidade, o nome dela era um nome masculino, eles pararam a viatura no meio de qualquer lugar onde estava e disseram, sai daqui, vai procurar o que fazer. Então, assim, gente, esse tipo de situação, né, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir,
Porque as pessoas não querem acreditar que essas coisas existem, porque o mundo delas fica melhor, né? Elas dormem melhor quando elas não sabem. Só que existe, né? Então não é tão fácil assim. E a gente precisa entender que essas coisas existem e a gente precisa aceitar isso, porque senão a gente está pactuando com uma violência que a gente não gostaria de pactuar, né? É difícil, então ser intersexo não é uma coisa fácil e não é uma coisa tão rara assim. Eu falo muito isso, família, assim. A gente é bonitinho, assim, sabe? Minha esposa loira, alta, eu assim, branco. Eu tento estragar, evitar tudo, deixo o cabelo crescer, pra parecer bem estranho, mas eu não consigo ficar, Sim. né? Mas, e ter meus filhos é muito fácil, assim, pra gente. É uma forma mais fácil. Perfect, né? Família margarina. Dá pra fazer até Instagram, todo se quiser. Nossa, fica igualzinho, tá? Fica igualzinho. É fácil. É fácil. Eu não sei como é que é não viver com essa coisa fácil, assim. Eu admiro tanto. Imagina uma pessoa que acorda todo dia e tem que passar por isso pra começar a fazer as coisas que eu acho difícil, às vezes. Tem que passar por tudo isso antes. Cara, a gente só pode respeitar e acolher, porque é muito difícil. Às vezes, saber... Esses dias eu fui mexer na sobrancelha, deu um ruim aqui, eu fiquei uns 3 dias seguro, porque eu tinha cortado a sobrancelha lá, sabe assim? Eu fico imaginando viver desse jeito. É muito difícil. É muito difícil. Sabe, a gente é muito apegado à nossa segurança e acha que tudo viver é como a gente vive. É a coisa da normatização, né? O meu certo é que é o certo, mas não é. É por isso que a gente tem que lutar contra esse negócio do conservadorismo. Para isso estar cada vez mais em pauta, tá cada vez mais sendo discutido, pra gente ter esses momentos aqui. Esse momento aqui tá maravilhoso. Né? A gente já tá 1 hora junto, sabia? Conversando? Meu Deus. 1 hora. Passou. Agora 1h59, 45, vai dar 1 hora exatamente. Eu ainda quero falar um pouco mais nos coisinhos, tem muita coisa para falar ainda. Precisa terminar. Isso, então vamos lá. Vamos pensar assim, a gente está pensando muito na sala de aula, nosso negócio é falar da sala de aula, né? Sim. E falando da sala de aula, tem essa coisa do conhecimento, né? Eu tenho uma colega que eu não sei como chegar. Então, qual é o jeito certo de chegar primeiro, né? Assim, como é que eu chego na pessoa? Existe errar nesse momento? Eu acho que não existe errar quando eu chego, mas eu não sei, eu não sou nada, né? Vocês têm que responder pra mim. E logo em seguida eu queria acabar com esses links aqui, isso não é LGBT, aí porque eu acho o queer, eu acho mais legal de discutir porque é diferente. Então, vamos ver? Vamos lá. Eu acho que a chave é a gentileza na hora de chegar. E humildade. E humildade, né? Nunca esquecer a humildade. E não tem certo e errado, então não tem errar, né? Então, assim, se tu olha uma pessoa na sala de aula, putz, não tenho certeza, né? Vai com a gentileza e humildade. Se tu não tem certeza, oi, qual que é o teu nome? Não vem, oi amiga, oi amigo. Oi, qual que é o teu nome? Se acabar vindo algum termo que tenha algum binarismo de gênero e acabar sendo errado, e a pessoa falar, não, é fulano, é ciclano. Desculpa, segue o baile. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho, professor, rapidamente, da questão do nome social nas escolas. Né? A gente deu uma olhada e a gente viu que, assim, a norma, né, é que uma pessoa com 18 anos pode preencher um formuláriozinho na escola, né, solicitando que o nome social dela seja incluído nos documentos da escola, né? Já quando a pessoa não tem os 18 anos, né, um responsável por ela teria que autorizar essa mudança do nome na escola, né? E eu tenho pacientes que lutaram para fazer a mudança do nome, né? E eles chamam esse nome de batismo, o nome que eles gostam de falar, o nome do registro civil, né? Eles chamam de nome morto, né? E é extremamente doloroso para uma pessoa que fez todo um processo de luta para mudar o seu nome, ver ressuscitado num ambiente social, público e até mesmo particular, mas principalmente em público, o seu nome morto. Diariamente, repetidamente. Eu já vi professor fazer isso. Isso é extremamente violento, né? Isso causa uma dor, isso causa um sofrimento que a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Então, assim, né, vou aproveitar a oportunidade que eu tô aqui para pedir, né, gente, respeita, por mais que te seja estranho, por mais que seja difícil para você, pensa, você não está sofrendo, você está numa posição confortável, né, o professor tem até uma posição de poder, de autoridade, né, desce um pouquinho do teu pedestal, desce um pouquinho desse lugar, acolhe, ele só está pedindo uma coisinha só,
Respeita o meu nome, respeita a minha identidade, né? É tão pequeno, mas faz Coisa diferença tão pequena. enorme na vida da Meu pessoa. Deus. A vida. Aí é que tá. Dá a possibilidade de existência. É muito fácil pra mim. Chamar da forma que a pessoa quer que chame. Eu tenho uma máxima como professor, que eu saio de casa para fazer que as pessoas sintam o bom comigo. Eu perco o dia se eu faço algum sentir um ruim comigo, entende? Gente, cara, às vezes como educador. Às vezes acontece, às vezes acontece. Então, é a mesma vibe de quando tem aquele papo bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos. Eu acho que a gente tinha que discutir isso, porque vai desse mesmo jeito. Se eu chego no lugar, eu presto atenção, opa, bom dia. Aí eu olho, eu vejo, tem menino. Conversei com as pessoas, tenho certeza, todo mundo é menino, né? Às vezes a gente se engana. Tu, por exemplo, tu sabe assim, né? Eu fico pensando, antes do menino hétero te vê, tu linda, chega e fala assim, oi, aí tu vê que é um oi com um olhazinho, tu tem a paciência pra dizer, opa, tudo certo, mas eu já tenho namorada, né? Da mesma forma que diria, já tenho namorado, né? É só uma questão de já tô... Aí eu acho que pra solteira é pior, né? Pra menina que gosta de menina, aí é solteira, não tem que falar que tem namorado, é mais difícil, né? Pra convencer o cara, sai daqui porque eu não quero. Por que eu não quero? Eu sou lindo, tocar na costa, fotinho, eu sou perfeito. Nem sempre, porque às vezes eles perguntam, eu falo que tem namorada, eles pedem pra provar. Horrível. Galera, se toca, não é assim que tu tem que ser, né? Bom, eu até perdi, a gente tava viajando agora, vi... Sobre galera, bom dia. Aí todos, eu chego e olho, aí eu vejo, tem menino, eu no outro dia eu volto. Opa, bom dia a todos aí, como é que tá, galera, tudo bem? Mas eu fui num outro lugar que tem uma moça, e tem uma... Bem dia, como é que é? Conheci, eu vi que ela é menininha, gosta, fala bom dia a todos e todas. Agora eu cheguei no lugar, tem um diferentão ali, que é que não vai mudar minha vida, falar bom dia a todos e todas. Tá feliz? Olha, daí pronto, passou. É dessa forma que tem que tocar. Eu chego num lugar que tem alguém diferente, eu já vou pensar, que legal. Eu adoro quando tem um monte de... Eu sou pegado a isso, né? A minha esposa até cuida, assim, quando tá vindo, assim, a pessoa toda cheia de pista, assim, bem diferente, toda assim, a pessoa até vindo, assim, sabe? Parece um exorcista, sabe? Eu acho lindo, eu fico maravilhado com isso, sabe? Aí o mundo conspira. A minha filha é uma barra. Minha filha é uma barra. Pra te provar, né? A barbezinha toda rosinha, assim, ela é linda, não tô dizendo que ela tá errada, mas é naturalmente. Eu dou umas coisas azul pra ela, papai, eu gosto de... Mas tá de boa. Já o meu filho, o João, a gente fica bravo, tá? Porque ele é lindo de rosto, assim, sabe? Aí quando colocava máscara, eu entrava no Uber, o cara falava assim, daí professor, onde é que você vai com a princesa? Ele falava assim, princesa nada. Só porque ele tem cabelo comprido, e só isso já incomoda ele. Ele quis cortar cabelo, tem cabelo comprido por isso. Ele tinha cabelo comprido ou não. Aí um dia confundiram ele no Uber, ele falou, papai, por que né, eles não falam que você, só eu, assim, por causa do cabelo comprido, né? Aí mostrei a foto do Axl Rose, ó que bonito esse cara aqui, cabelo comprido. E de longe parece uma galera. Não tem problema. Não, papai, quero cortar cabelo. Deixa o cabelo crescer contigo. Aí ele, tá, tu vai ter a barba ainda, né? Mais tarde. Aí eu fiquei deixando o cabelo comprido por causa dele. Sim. Sabe? Mas já incomoda ele. Sim, já teve uma dificuldade aí. Já é uma coisa que é chato, porque eu já vi gurizão falar na escola, esse cabelo aí, Eu mesmo já sofri um monte. Depois que eu cresci, que eu descobri que tem a bundinha redonda. Mas quando eu era mais novo, eu dizia que eu era o Jean da bundinha. Cara, aquilo me incomodava, tá? Lá vem o bonecão, eles falavam, olha a bundinha dele, parece de mulher. Cara, como eu sofri por causa disso, tá? Como eu sofri depois de 16, o Jean tem a bundinha gostosa. As gurias diziam, entendeu? Mas depois de tempão, mas no começo eu sofria com isso. Eu sofria feio, tá? Nem queria sair de casa, uma época eu usava roupa larga pra não parecer minha bunda grande. Imagina, já tinha um sofrimento psíquico, uma coisa tão... Agora imagina que sua possibilidade com isso. Você tá rindo de mim, tá? Porque tu diz aí, tu tá rindo de mim, o meu sofrimento. Mas tinha sofrimento, era um sofrimento legítimo. Olha, eu falei porque eu tinha bunda grande, cara. Ela tá muito de mim, Então, vamos falar um pouquinho do resto da sigla? Pra não terminar. Né, talvez, porque eu acredito nessa questão do todos, todas e todes. Eu acredito que nem todo mundo se sinta confortável de falar o pronome neutro, né? E foi o que a Silene falou. Enquanto não for lei, a gente não pode obrigar as pessoas a falar. Sim. E daí a dica seria usar termos que não impliquem gênero, né? Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. É isso aí. Oi, pessoa. Oi, turma. Oi, turma. Bom dia pro prof. Eu falo assim, sabe? Desde bom dia. E vai embora.
né? Não trazer o gênero, né? Se a pessoa não se sentir confortável, né? Sempre trabalhar nessa zona de conforto. Eu acho que a gente tem que, não tem essa necessidade de ficar polarizando tudo, né? Por que a gente tem que sempre estar ou de um lado ou do outro lado? A gente pode usar os termos que abrangem todo mundo, né? Tem tantos, né? Tem vários para escolher. Dá pra. Eu sou simplesinho, assim. Eu acho que se virasse cerveja. Aí quem quisesse no lugar adotar, não é que não quisesse, mas se tivesse alguém teria que adotar e prestar atenção. Tem que olhar antes. Opa, não posso falar, tem lá. Aí é complicado que também não precisa aparecer nada, né? Aí é outra porcaria que eu falei. Ninguém precisa aparecer nada pra se sentir, né? Tem um papo muito difícil, mas tem que ser. Aí a gente já tá LGBTQ, queer, e agora? Acho que ainda nem chegou pro lado trans. Foi trans, não. A gente não falou que Sexual, falou um pouquinho só. Fala um pouquinho. falar A fala técnica, né? Porque a gente tem aqui uma psicóloga e Eu acho que é interessante só falar uma coisinha, que no meu trabalho, muitas pessoas tinham dificuldade de se a pessoa nasceu com o sexo feminino, uma vagina, e ela se identifica como um homem. Ela é uma mulher trans ou um homem trans. Eles ficam confusos com isso, né? Então, assim, a gente sempre fala, a identidade que a pessoa tem naquele momento sempre vai vir primeiro, né? Se nesse momento eu me identifico como homem, eu sou um homem trans. Se nesse momento eu me identifico como uma mulher, então eu sou uma mulher trans. Não faz sentido eu me apresentar como algo que eu não sou. Isso. Então, se eu me sinto um homem, eu não vou ficar falando que eu sou uma mulher por aí. Uma mulher trans, não faz Então, sentido. eu sou um homem trans. Sempre me apresento como eu me sinto. Então, eu sou uma mulher cis, porque eu me identifico com o gênero que eu nasci. Isso, o órgão sexual. Não é nem o gênero, porque gênero aí a gente entra numa questão cultural. Gênero é aquilo que se espera que a gente seja. Né? Eu espero que o homem se comporte assim, eu espero que a mulher se comporte assim. São coisas culturais. Isso é gênero. O gênero é o modo que a sociedade diz que a gente deve se comportar. Como se comporta um homem e como se comporta uma mulher. Isso é gênero. Que é diferente do sexo biológico. Mulher, parece que até hoje o que está Isso, escrito e lavado em exatamente. cartório é só o que é homem e mulher. Exato. Falta discutir tudo outro, parece. Porque o outro ainda não tem esse lugar que esses dois têm. E que é isso que a gente está tentando colocar, né? Que é esse outro lugar. Então, né, o cis seria uma pessoa que ela se identifica com o sexo biológico de nascimento. Isso. E uma pessoa trans seria uma pessoa que se identifica com o outro O sexo oposto. né? E daí, além disso, né, existem algumas outras identidades de gênero que fogem essa questão de cis e trans, que seria o não binário, né? O que seria uma pessoa não binária? Uma pessoa que ela fica entre, né, o cis e o trans, o feminino e o masculino, só que Ela não quer assumir nem uma identidade masculina e nem uma identidade feminina. Ela não quer ficar nesse binarismo, né? Ela é não binária. quando a gente fala sobre pronome neutro, né, a questão do todes, é sobre essas pessoas que a gente está falando. Sobre os não binários. Elas também entram na questão do nome social. Muitas pessoas não binárias adotam nomes sociais, né? Não se identificam com o nome de nascimento. Também existem pessoas agênero, né? Que não se identificam com nenhum gênero. Pode falar um pouco. Então, a pessoa agênero, ela tenta ser sempre uma forma de expressão dela, é uma expressão neutra, né? É uma pessoa que não vai se vestir nem de forma masculina, nem vai se vestir de forma feminina, ela vai se vestir de uma forma mais neutra, porque ela se sente não pertencendo a nenhum gênero. Para ela, gênero não é uma questão. Ela não interessa o que. Ela é um ser humano, sem gênero, agênero. E tem um outro gênero, né? Que é o gênero fluido, que eu acho super interessante, que é uma pessoa, né, cujo a identidade de gênero, ela transita entre os dois polos, né, entre feminino e masculino. Então, um dia ela tá mais sentindo no polo feminino, então tanto a expressão de gênero quanto a questão dos pronomes vão ser mais voltados pro feminino, e depois ela pode se sentir mais pro polo masculino, e assim, né, toda a expressão de gênero e de pronome vai acompanhar, né, todo esse sentimento. E assim vai. Aí é uma coisa mais de sentimentos da pessoa. Isso seria uma pessoa. Gênero fluido. Agora pode fazer a chamada do queer. Queer.
Das siglas aí é que mais me chama atenção. Queer. O que a gente pode falar sobre isso? Queer. Queer já tem a palavra, né? Queer é uma pessoa estranha, né? Vem da inglês, Isso, dá um... né? Exato. Queer seria uma Já dá um pessoa... diferentão. Não, diferentão, mas ele Já dá um diferentão, assim. queer é uma pessoa que ela simplesmente não quer ser rotulada. Isso, ela não, simplesmente não me rotula e não quero ser isso aí que vocês falam. Ela não quer se identificar com os padrões impostos pela sociedade. Então, assim, eu tenho certeza que eu não sou hétero. Só tenho essa certeza. Então, eu sou queer. Também as pessoas, né, os antigos simpatizantes podem Acho que ser eu me achei queer. de novo. Tem pessoas que ainda estão no limbo de descobrir a orientação sexual, o seu gênero, também podem ser queer, né? É um guarda-chuva, assim, que abrange mais todas as pessoas. E, inclusive, né, a bandeira arco-íris, que todo mundo chama de bandeira gay, mas, na verdade, a bandeira arco-íris é a bandeira queer. Né? A bandeira gay, ela tem tons de verde e azul, mas a bandeira arco-íris é a bandeira queer, que essa é a bandeira que inclui toda a comunidade LGBTQIAP+. E tem o que mais? Queer, mano. LGBTQIA. O que é uma pessoa sexual? Uma pessoa sexual, ela não sente atração sexual por ninguém. Exato. Né? Então, uma pessoa que não sente atração sexual por ninguém, ela pode ser lésbica, ela pode ser hétero, ela pode ser, quer dizer, ela pode ser lésbica, ela pode ser hétero, ela pode ser biafetiva, ela pode ser homoafetiva, porque a questão é que ela não se envolve sexualmente com as pessoas, mas ela se envolve afetivamente. Então, ela pode ter relacionamentos, ela pode namorar, ela pode casar, ela só não tem um envolvimento sexual, né? E o contrário de uma pessoa sexual seria uma pessoa romântica, né? Então, ela teria um envolvimento sexual com pessoas, que daí ela pode ser heterossexual, bissexual, homossexual, só que não consegue criar vínculos afetivos, não consegue ter relacionamentos fixos, né? Que seria uma pessoa aromântica. Aromântica. É o A de negação, né? Sim. Pessoa que não cria vínculo romântico com outras O pessoas. A pode ser tanto de assexualidade, né, quanto o aromântico. O que sai na balada pra pegar com maldade. Aquele assim. Mas pode ser também só uma fase. Tem gente que passa por uma fase longa. Eu tenho um amigo que tá uns 42 anos nessa fase. Daí já é uma coisa um pouco mais séria, eu acho. Aí, Mas tudo bem. Quando falou do assexual, aí o macho sigma fala assim: tá, por isso que aquela moça não queria ter relações comigo. Ela é assexual, não era eu. Não. É mais ou menos. Exatamente. Eu acho que o último que falta é o P. AP. Pansexual, ele é muito parecido com o bi, né? Em questão de que ele sente atração pelo feminino, pelo masculino, mas ele também abrange todas as outras orientações sexuais e identidade de gênero, né? Pan, né? Ele significa tudo. Então, Global. exato. O pansexual, ele, na realidade, né, ele não se liga à pessoa por nenhum tipo de questão de gênero. Então, assim, ele não busca se relacionar com a pessoa de figura porque é feminina ou porque é masculina. Para ele, não importa. Então, assim, a pessoa pode ser uma mulher trans, pode ser um homem trans, pode ser uma mulher cis, pode ser... Não é essa questão binário, não é essa questão que desperta, né, ali a orientação do desejo dele, tá? Então ele é pansexual, se relaciona com todas as outras expressões, com todos os outros. Então, eu vou me justificar, eu fiz pesquisa pro nosso podcast, então eu pesquisei um negócio do BBB. Já sei até o que tem. Tem uma moça Meu Deus que do céu. diz que ela só curte pessoas inteligentes, mas e daí não é bem história. Eu não sei história, não sei quem é, eu sei que eu vi isso. Ela curte pessoas inteligentes, mas nos cortes colocaram ela, tipo, sabe, né, Marco, que tem pessoa maldosa que faz corte, né? Sabe, né? Então, aí ela fizeram os cortes maldosos e pareceu que ela é meio assim, devagar com raciocínio. É isso? E como é que é o nome da pessoa que se atrai por isso? Assim, eu só gosto de gente que faz bolo de chocolate, só gosto de gente que é inteligente. É o que a gente falou até quando a gente deu aquela palestra, né? Comentaram sobre isso, que esse termo de pessoas que só se atraem por pessoas inteligentes é sapiosexual. Sapiosexual. De sapientes. Mas o que a gente falou é que, assim, é muito importante,
né? Que se faça ouvir as categorias, né? As siglas se façam seu... Mas também tem que ter um pouco de noção das coisas, A né? gente vai se perder daí. Que se Não dá for... pra classificar tudo. Porque se a gente for, pessoas que gostam de loiras são loiras sexuais, meu Deus do céu, se a gente for classificar tudo, a gente vai ficar pra sempre, né? Então não é bem assim. Quer dizer, É coisa de que virou notícia aí, mas não tem uma bandeira. Assim, ó, eu também entendo que quando a gente pega um movimento, né, como o do LGBTQIAP+, que é uma luta, né, para que as pessoas realmente possam existir da forma como elas são, né, e a gente começa a banalizar muito, né, e aí, né, recentemente as pessoas que meio não são a favor do meu posicionamento me colocaram: agora tem pessoas que se identificam como cães, né? E aí um monte de gente fazendo uma passeata e latindo. Eu acho que também há um movimento, às vezes, de tornar isso, de uma certa forma, uma luta contra, sabe, o movimento. Não é uma busca de identidade real, mas, enfim, de banalizar a coisa e de tornar isso um pouco assim... É como se fosse uma crítica, né, ao movimento real que existe do LGBTQI. se falam coisas horríveis, né? Já se teve Então, acho que isso... Teve notícias falando que a pedofilia fazia parte da sigla LGBT. Nossa. Exato. Porque fazia parte, assim, amor é amor, então faz parte. Então não é bem assim, né? Exato. É uma forma de convencer, né? A grande massa. E assim, quando eu não consigo vencer de uma certa forma, né, eu tento vencer de outra forma, né, e isso é um ataque, de certa forma. Um ataque maldoso. É um ataque. Fazer notícias falsas, né? Porque tem gente que acredita, né? A gente que tá aqui dentro não acredita, mas tem pessoas que infelizmente acreditam, né? É porque muita gente é desprovida do senso crítico. É bem isso. Bom, com isso a gente chegou no finalzinho. Chegamos. Eu vou acabar com um besteirãozinho. Pô, Eu quero salvar aqueles meus amigos, aqueles tiozinhos assim que passam a vida inteira pensando: meu Deus, eu tive uma relação com aquele travesti lá na rua, em Balneário Camboriú, e agora minha filhinha vai subir, fica sofrendo em casa, vai no psicólogo, bebe, fica nervoso, briga com os netos, né? Vamos salvar eles? Vamos salvar. Como que a gente salva eles? Porque uma pessoa que se autonomia como heterossexual e teve relação sexual com alguém que tem identidade feminina, ele continua sendo heterossexual. Então chega assim, naquele bonito travesti que tu tem vergonha, tu vai lá escondido. Aí tu fala assim: ô amor, fala pra mim, tu te sente mulher? Ele vai dizer: viu, tu não é gay, tu continua heterossexual. Viu, não precisa ficar bravo com tudo. Dá bom também se tu quiser ser feliz. Gente, eu conversei aqui com duas maravilhosas. A Laura e a Silene, foi gostoso, né? Vocês curtiram? Foi bem tranquilo. Muito bom. Eu achei assim, ó, o nosso foi o primeiro encontro do podcast Sua Visa, um novo formato. Eu fiquei maravilhado e com toda certeza a gente terá outros encontros. Obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. O nosso papo foi maravilhoso e a gente vai ajudar muita gente com certeza. A gente agradece a oportunidade, tá? Assim, o meu é isolato com 2 outros, espero que esteja na tela. Vai, estará. E o meu é psicóloga Silene. É isso, eu sou o @professor Gen Silva. É Ninguém isso. conhece. Obrigado, tá? Valeu.